Item 2 da pauta, projeto de lei 53/2017, de autoria do novo vereador Rafael Luiz Pavarim de Camargo, que estabelece parâmetros, diretrizes, referências e objetivos e metas a serem buscadas quando da instituição de uma política pública municipal para entrega de remédio diretamente à residência no município de Limeira e da outras providências. O projeto contém os substitutivos, os pareceres são favoráveis. Está em discussão o substitutivo número 34, protocolado sobre o número 2173/2017, de autoria do vereador Rafael Camargo. Primeiramente, quero me colocar à disposição aos representantes do Executivo para dar continuidade nesse projeto de lei e auxiliar no que for preciso para que isso vire uma realidade, até porque eu tive o cuidado de estudar muito bem para que não ficasse apenas no papel. Então, já me coloco de antemão à disposição do Executivo. Segundo, a vacinação para o idoso é de uma forma ampla e generalizada. Já o projeto não, eles têm alguns critérios que eu vou explanar melhor na linha de raciocínio que eu optei por escrever, para que não haja dispersão do meu raciocínio. Apesar de ser um projeto humanitário, Wagner, eu espero que ninguém precise, pois esse direito de atender a população e vai exigir alguns critérios que posso garantir que não será nem um pouco prazeroso. O projeto de lei tem como objetivo assistir os pacientes mais carentes com mais de 60 anos de idade, que tenham restrições parciais ou completas na deambulação e portadores de doenças crônicas, usuários do Sistema Único de Saúde, onde serão avaliados pela Prefeitura através de cadastro prévio no CEPROSOM e Secretaria da Saúde, garantindo total responsabilidade e indicação precisa aos pacientes que realmente atendam os critérios estabelecidos nesse projeto. Não podemos aqui nos omitir de uma situação real, que é a dificuldade de pacientes, principalmente os de baixa renda, acamados, incapacitados de se locomoverem até as farmácias populares, tendo em vista a distância que não é pouca, após o fechamento dos 18 pontos de distribuição. Falaram na ocasião do fechamento que a população idosa deveria caminhar, mas talvez quem comentou não tenha contato com esses pacientes, principalmente com os mais debilitados e acima de 60 anos. Se esses pacientes que me refiro têm realmente condição de deambular 2 quilômetros em média até a farmácia. Bem diferente, creio eu, do senhor ilustríssimo Abílio Diniz, dono do Grupo Pão de Açúcar, que aos 81 anos de idade provavelmente faz academia e deve correr diariamente. Se esses pacientes aqui em Limeira estão nessa situação difícil, sem condições financeiras, sociais, com muitas necessidades, eu quero aqui sim responsabilizar também, se não há classe política corrupta do país que sempre tomou decisões, ao menos sem ver de perto, com os próprios olhos, os problemas existentes, e não esquecer também a falta de gestão desses governantes. Acredito termos a obrigação de nos envolver e responsabilizar por esse povo carente e necessitado da cidade de Limeira. A descontinuidade e o atraso da medicação, seja por 1 ou 2 dias de tratamento, pode levar ao agravo, aumentando o risco de internação e de vida, sem contar as sequelas. O que ficaria, se falando em custo, infinitamente mais caro do que a prevenção. Muitos pacientes, devido à distância, podem acabar atrasando suas medicações, pois muitos dependem de carona de vizinho, de parente ou do ônibus. Em alguns casos, podem até parar de tomar. São vítimas da distância devido à tamanha dificuldade em alguns casos. E a cada ano que envelhece, a situação vai se tornar cada vez mais agravante, pois eles vão requerer cada vez mais atenção. Em casa, os pacientes ficam geralmente, e quando ficam, pois muitos moram sozinhos, com um acompanhante, sendo quase impossível deixar o idoso ou o paciente ali debilitado, sem condições de andar, sozinho para ir buscar o remédio. Acreditem se quiser, muito do que está escrito aqui são as queixas de pacientes que eu atendo diariamente. Eu não fico em consultório, eu atendo a população, então existe muita propriedade nessa fala. Já temos os agentes de saúde
contratados que podem auxiliar para levar o remédio e terão ainda mais contato com o paciente e a família, aumentando o grau de envolvimento para nos trazer dados, números e a estatística de saúde dos diversos bairros da nossa cidade. Quando eu tive dando plantão no hospital público aqui em Limeira, eu tive a ciência de que alguns bairros tinham um aumento excessivo de determinadas doenças. Isso é importantíssimo o município saber para começar a ter o tratamento e política de prevenção. Por que ali tem mais diarreia? Por que ali tem mais pneumonia? Por que ali está tendo mais infarto? Nós precisamos ter número, estatística. Isso sim é começar a mudar o rumo da saúde aqui de Limeira. Precisamos de número para sabermos num futuro próximo o número de doenças exato, suas medicações, vai acabar melhorando o setor da prefeitura de compra, porque a partir desse projeto você vai identificar quem são as pessoas que tomam os remédios. Porque hoje você tem o número de quantidade de remédio que se compra e sai, mas o próprio sistema não consegue ainda notificar paciente por paciente. Nós vamos poder desenvolver trabalhos preventivos ao termos ciência das doenças que mais acometem o nosso município. Aliás, eu queria saber se existe alguma estatística, estudo na área da saúde. Número de doentes especificado por doença. A população quer mudança e nós estamos aqui para fazer acontecer o que tantos buscamos, que é a mudança e o desenvolvimento da nossa cidade. Queria eu poder fazer um exercício real com o Legislativo e o Executivo, dando a todos nós as mesmas condições de vida, salário e doença dessas pessoas, que eu tenho oportunidade de atendê-las diariamente. Para então entendermos o que eles, o povo, estão passando diariamente, para que então possamos fazer algo. E aqui, nobres colegas, nós podemos fazer. Por essas pessoas que estão necessitadas e dignas também de respeito. Vocês sabem, como vereadores, pois também andam diariamente na cidade e vocês têm contato com a população. Creio que o que eu esteja falando aqui não vai ser novidade para nenhum dos senhores. Essa é a nossa função e nesse país eu tenho entendimento que é assim, entra lei, sai lei e nada melhora para nós, sempre quem paga a conta é o povo. Engraçado todo mundo falar ou fazer o que é melhor para o povo, quem quando dita as diretrizes ou as leis, não sabe e nunca soube o que é ser povo. Muitos se mostram enlutados com a necessidade, com a desgraça alheia, mas dentro de casa, né? Com conforto. Mas quem entende a dor e a dificuldade real são eles, o povo. E que, por sinal, não está aguentando mais sofrer. As leis devem vir de encontro com as necessidades reais da população, trazer soluções, melhorias na qualidade de vida e bem-estar ao cidadão, sem causar mais dano a eles, pois é isto que merecemos, viver bem no município com qualidade de vida. É isso que nós buscamos para a cidade de Limeira. Temos nossa cidade que tenhamos a nossa cidade como extensão de nossas casas. Buscamos evoluir e crescer de forma inteligente, nosso município, e após o fechamento dos 18 pontos de distribuição, achei por bem, como cidadão, vereador e principalmente como médico, o que me dá conhecimento de causa, por atender e lidar com a população mais humilde diariamente e entender as suas necessidades de forma humana e solidária para então criar o projeto. Peço então aos nobres colegas que votem favorável ao meu projeto e que possamos dar ao povo um pouco mais de conforto a quem já sofre tanto pelo simples fato de existir de forma tão desigual nesse país. Sendo assim, esse projeto vem amenizar o impasse do fechamento da farmácia, além de dar uma saída ao executivo e garantir que os pacientes tenham de forma segura a sua medicação. Eu agradeço aos nobres colegas pela atenção e o tempo tomado, mas pela tamanha sinceridade me sentindo direito de lutar, sendo redundante, por este direito que é da população. E que foi ele que nos elegeu, e tenho certeza que vocês também farão jus ao voto que também lhes foi confiado. Certamente eu luto,
vou continuar lutando e sempre estarei do lado da população, que é a linhagem que eu herdei do meu falecido pai, Dr. Odair, que foi um homem que com propriedade, 32 anos, se destinou ao povo. Então, da minha família, não existe o agora começou a trabalhar. Fazem 32 anos, tirando os 17 que o meu pai já morreu. Então, certamente, muito do meu conhecimento sobre o que é povo e ser povo, sendo o meu pai também um dos colaboradores para a fundação e estruturação do Hospital Unimed de Limeira e também do grupo medical no começo, quando antigamente podia ser médico nos 2 convênios. Mas mesmo assim, ele optou em ficar na Santa Casa. Então, meu muito obrigado, senhor presidente, e aos vereadores e que votem favorável ao meu projeto. Obrigado, senhor presidente. O substitutivo número 34, protocolado sobre o número 2173/2017, de autoria do vereador Rafael Camargo, ele vai à votação e o painel de votação está aberto, senhores vereadores. Vaguinho, Santa Luzia. Está encerrada a votação. O projeto foi aprovado por todos os vereadores presentes no plenário. Quero agradecer mais uma vez os vereadores e só fazer uma reflexão para vocês entenderem a complexidade que é custear e manter um projeto desse. Você já imaginou se nós vamos ter um futuro próximo com uma grande quantidade de idoso? Por isso que eu venho batendo que se o país não tem dinheiro para gastar agora na qualidade de vida, que a gente então trabalhe com um projeto de prevenção. Porque, vou reforçar, no Brasil, após os 40 anos, a maioria dos pacientes, dos cidadãos, estão com, no mínimo, uma doença. Então, no país se envelhece muito mal. Quem teve a oportunidade de estar em outros países ou acompanhar, você vê aqueles pacientes da melhor idade, cabelinho branco, tudo, de bengala não, jogando golfe, jogando tênis. Quer dizer, o europeu e o americano, o australiano, eles têm qualidade de vida, né? Então, não adianta a gente observar a qualidade de vida com a idade que ele morre. Nossa, morreu com 85 anos, né? Mas ficou doente quando? Com 60, ficou 20 e poucos anos na cama. E é isso que acontece. O tempo da doença até a morte aqui é muito maior que o tempo da doença e da morte em países de primeiro mundo, porque lá existe medicina preventiva. Então, na verdade, só para reforçar, esse projeto não contempla apenas os pacientes acima de 60 anos, mas também todos aqueles que estiverem cadastrados no CEPROSOM com mobilidade, com dificuldade para deambular. Hoje é muito comum a taxa, o número de pacientes infartados hoje jovem aumentou demais. Antigamente, o fator de risco para paciente infartado era acima de 40 anos, hoje está acima de 30. Vários critérios hoje para prevenção estão cada vez mais abaixando pela qualidade de vida hoje, estressante, comida ruim, fast food, gordura, estresse. Enfim, temos muitos pacientes jovens também sequelados, vítimas às vezes de acidente automobilístico. E para encerrar, num determinado tempo atrás aí, o nobre vereador Mir me chamou para ver um paciente que foi uma cena que eu nunca tinha presenciado na minha vida, um homem... uma mulher, que não vou citar o nome, foi uma situação, 200 e poucos quilos, eu nunca tinha visto aquilo, na cama, vive, dorme, sentada, amarrada, fazendo as necessidades na cama e não tinha ninguém para ir lá levar, às vezes, não tinha ninguém que ajudasse, o remédio não chegava, vivia de caridade, de vizinho, de amigo. Foi onde o Mir, ela estava pleiteando um atendimento médico, mas infelizmente não sobreviveu, veio a falecer. Então, acredito que o projeto venha realmente a contemplar não só os idosos, mas todos aqueles que estiverem acamados, necessitados e que estejam cadastrados no CEPROSOM. E estarei à disposição, mais uma vez, da Prefeitura, porque nós estudamos minuciosamente esse projeto e temos capacidade técnica para auxiliar no início do projeto, e obviamente que não vai ser da noite para o dia.
mas que haja o início para que daqui a alguns anos toda a cidade seja contemplada. Obrigado a todos, obrigado, senhor presidente.